Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre o cantinho do pensamento, vamos refletir sobre essa ferramenta. Esse vídeo faz parte de uma série sobre educação tradicional, é o nosso quarto vídeo, então se você perdeu os 3 primeiros vídeos, volta lá e assiste. Bom, para mim o cantinho do pensamento nada mais é do que uma forma de punir a criança por algo que ela fez, mas vamos refletir a fundo porque ele tem mais informação pra gente descobrir. Na minha época, o cantinho do pensamento era conhecido como castigo, pelo menos na minha casa era assim que eu conhecia, mas independente do nome, nada mais é do que você deixar a criança num isolamento, seja esse isolamento físico ou não, porque às vezes a criança tá ali na escada, né, pensando, ou no sofá pensando, mas ela está isolada, porque você não está se comunicando com ela. Então, seja deixar a criança no isolamento físico ou não, para ela pensar a respeito do que ela fez. E daí tá o nosso primeiro problema, porque você realmente acha que você controla o pensamento de alguém? Você acha que você consegue controlar o pensamento do seu filho? Será que ele vai ficar lá no cantinho do pensamento pensando: nossa, minha mãe tem razão, eu realmente não deveria ter me comportado dessa forma. Eu acho que teria uma maneira melhor de eu me comportar, né? Acho que eu poderia ter agido de outra maneira nessa situação. Você realmente acha que seu filho vai ficar no cantinho do pensamento pensando isso? Se você já ficou de castigo alguma vez na vida, ou já ficou no cantinho do pensamento, tenta voltar lá no tempo e se lembrar o que você pensava naqueles momentos. Eu me lembro muito bem o que eu pensava. Na época que eu tava lá de castigo, a única coisa que passava pela minha cabeça é: minha mãe é injusta. Minha mãe não sabe o que aconteceu e tá me colocando aqui, né? Como assim? E ainda despertava em mim uma raiva, uma agressividade, né? Uma vontade até de se vingar muitas vezes, ou vontade de fugir de casa, quem nunca, né? Então, a última coisa que a criança pensa no cantinho do pensamento é sobre o comportamento dela. Na verdade, normalmente ela pensa sobre o comportamento dos pais. Ela fica lá remoendo dentro dela que os pais fizeram que não foi legal, né? Como assim ela me deixou aqui? E é importante a gente entender que, assim, o cérebro da criança, que é o cérebro racional que a gente fala, né, responsável ali por organizar as ideias por causa e consequência, ele não tá ainda formado para a criança sentar e fazer um pensamento tão complexo assim sobre o porquê que ela está ali, sobre as consequências do que ela causou, da maneira que ela se comportou. Então ela não está preparada para isso. O segundo grande erro do cantinho do pensamento é justamente colocar a criança em isolamento. Então você está inconscientemente transmitindo uma mensagem para o seu filho que, quando você errar, quando você se comportar de forma negativa, você está sozinho. Olha que mensagem poderosa e negativa ao mesmo tempo. Conforme seu filho vai crescendo, e daí todas as vezes que ele se comporta negativamente, ele vai pro cantinho dele, vai internalizando isso. Daí ele cresce, e aí, quando ele for adulto? Será que diante das adversidades da vida, quando ele for adolescente, cometer um erro, né? Porque eles vão errar, né? A gente erra, todo mundo erra. Então, diante o erro do seu filho, adolescente, adulto, será que ele vai te procurar? Será que ele vai ter a confiança de que ele pode chegar até você e conversar sobre aquilo, de que você vai acolher ele, vai ajudá-lo, né, naquele momento? Ou será que ele vai pensar: eu tô sozinho, eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que me recolher, eu tenho que ficar em isolamento? Entende como é poderosa essa ferramenta? E daí você pode me falar: mas Clara, tem horas que eu preciso de um tempo do meu filho, né? Tem horas que eu preciso ficar sozinha, que ele tá se comportando tão negativamente que eu quero meu tempo. Quem nunca, né? E é justo, sabe? É justo a gente precisar desse tempo. Nós também somos humanas. Nós, com
estamos nessa relação mãe e filho. Então é justo. Só que nesses momentos você tem duas outras opções. A primeira delas é você se afastar, você ir para o seu cantinho. E daí a gente tá até transmitindo uma mensagem para a criança que é: quando você estiver estressado, quando você estiver precisando respirar, se afasta, respira, dê seu tempo, né? Ao invés de eu estar colocando a criança em isolamento, de quando você estiver precisando, enfim, respirar, sai daqui, eu não quero você. Entende a diferença? Uma, eu estou me afastando, eu estou sendo exemplo. A outra, eu estou forçando a criança a um isolamento. A segunda coisa que você pode fazer quando você estiver precisando respirar e até o seu filho estiver precisando respirar é você estabelecer o cantinho da calma. Ele é muito diferente do cantinho do pensamento por N motivos e eu já fiz um vídeo sobre ele, então eu vou deixar o link aqui para você conferir. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo vamos falar sobre o que fazer então. Um beijo e até a próxima semana!